Pronto, hoje nós vamos fazer a nossa oficina. Essa daqui é da apostila de vocês, eu estou trazendo sempre um que está na apostila 2, mas eu coloquei lá onde tem propostas de redação. Eu peço a vocês, eu vou aqui interromper rapidamente, vou mostrar aqui o Classroom mais uma vez para vocês. O seguinte, só um minuto. Olhem só. Eu estou preparando um Classroom, eu estou organizando bem direitinho, lembrem-se de que eu sempre peço para vir na aba atividades que o mural ele é geral. Então, aqui nessa parte do Classroom, a parte dos simulados, que eu quero fazer um simulado por mês, eu vou organizando aqui. Aqui já está o primeiro simulado. Sempre eu vou deixar o link e a proposta aí, mas eu também coloco a proposta do simulado aqui, onde tem proposta de redação. Nós já vamos aqui para 41 propostas, né? Depois nós vamos fazer um apanhado do que nós já trabalhamos. Eu estou com foco na UEA também, agora, já trabalhando muito para a UEA. Hoje nós vamos fazer a oficina de uma proposta do Enem que ele fez, mas que é igual a que a Vunesp faz. E eu vou dizer o porquê para vocês depois. Então, tem os simulados. Esse curso de redação é um curso que eu quero colocar só de parte teórica, porque às vezes eu quero fazer oficina com vocês, não dá tempo a teoria, mas eu vou explicando a teoria nas oficinas. Eu quero fazer como é que eu poderia? Com mais metodologia, mais teórica. Essa revisão Enem, o EA, eu já coloquei a segunda aula. Eu tenho uma revisão completa, mas eu estou editando os vídeos, está levando algum tempo. Os outros eu não estou editando. É a mesma coisa das resoluções de prova da UEA, que eu levo tempo editando. Curso de literatura eu não estou editando, estou colocando direto, é mais fácil. Já vou postar romantismo. E eu acredito que vai dar para. E mesmo assim, custa para mandar. Já vou postar aqui crase. Observem que eu já coloquei todo o período composto, que são as orações que nós vamos ver aqui, mas ainda estou respondendo a apostila. Já coloquei concordância verbal e nominal. Quando chegar, vocês vão ter que assistir às aulas, porque eu vou trabalhar, tá na primeira apostila dos exercícios. É uma boa revisão das aulas, então vocês vão ter que ter assistido isso aqui para quando a gente chegar lá. Igual regência nominal e verbal. A gente vai responder lá a apostila e crase também. Eu já vou postar aula de crase, bem detalhada, que vocês devem assistir. As lives desse ano eu vou postando aqui, né? Aqui, algum material de repertório sociocultural e todas as propostas de redação. E aqui o material que vocês já sabem. Para quem não encontra, nós temos aqui ver mais, ó. Além das folhas, essa aqui é a apostila 1, e aqui eu coloquei a apostila 2. Temas da redação que já caíram na UEA. Eu vou colocar os temas do Enem. Nós vimos numa aula esses temas, ainda acredito que nós vimos do macro. Falta ver CIS 3 e CIS 2, tá bom? Então, só para vocês ficarem, eu estou completando aí o Classroom, estou deixando bem repleto mesmo. Vai do aluno, que o aluno conseguir estudar, legal, ajuda. Eu digo que é estudar com qualidade, mas também tem que ter conteúdo, tem que saber, mas com qualidade, pessoal, com qualidade. Eu vou oportunizando e não é quantidade. Vocês sabem que nessa reta final vocês devem manter a cabeça assim, bem tranquila. Então, aqui, essa tá na apostila. Tá bom. Tá, Raniel? Tranquilo. Abraços. Essa proposta aqui está na apostila de vocês e o tema é a persistência do trabalho análogo à escravidão na atualidade. Nós já trabalhamos. Boa noite, Raniel. Nós já trabalhamos alguns temas sobre o trabalho escravo, só que aqui tem um diferencial. Vocês têm que dizer por que persiste. Se nós temos leis, se nós temos todo um trabalho em cima e há persistência. Se vocês trabalharem só o trabalho análogo à escravidão, vocês vão tangenciar. É um tema perigoso, porque vocês vão ter que falar da persistência. Já teve um tema no Enem que era a persistência da violência contra a mulher.
Se o aluno falasse só sobre a violência contra a mulher, ele iria tangenciar, porque ele teria que dizer por que depois de tantas leis, a violência contra a mulher ainda persistia, já era para ter acabado. É a mesma coisa aqui. Então, esse tema aqui que eu coloquei para vocês está lá na apostila e está também nas propostas. Esse é o tema da semana. O que nós vamos fazer a oficina? Eu escolhi um tema do Enem de 2011, que era Viver em Reis no século XXI, o limite entre o público e o privado. Esse entre e, que a VUNESP trabalha. Só para vocês verificarem como o Enem já trabalhou. Então, às vezes, olha, eles cruzam. Por que que cruzam? A FGV, ela também já foi ligada à VUNESP. E ainda há uma ligação entre a FGV, que trabalha com concursos de forma geral, né? A VUNESP está dentro. A VUNESP foi criada para a Unesp, que é a Universidade Paulista. E depois virou aí uma banca que faz provas para várias universidades. E a FGV também, durante 7 anos, já tomou de conta do INEP, da banca do Enem. O INEP já contratou a FGV. E fica nessa coisa, VUNESP, a FGV, SEBRASP, ou seja, fica mudando de banca. E os temas eles vão aí se cruzando, vão parecidos. A única diferença é que o Enem é obrigatório ter a proposta de intervenção. Então, na época, eles trouxeram da seguinte forma: vou pegar aqui a lanterninha. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Viver em Reis no século XXI, os limites entre o público e o privado. Aí a gente já começa a pensar, né? As pessoas às vezes misturam. Se for uma personalidade pública, as pessoas elas sentem-se na intenção de invadir a privacidade. Ou, às vezes, mesmo, principalmente hoje em dia, essas pessoas começam a ficar famosas ou atrás de fama, começam a colocar tudo nas redes sociais, né? Lavar roupa suja e tudo mais. Eu digo que o tema aqui de 2011 para cá, ele avançou muito. Se você observar só agora a briga entre a Luana Piovani e o Neymar, né? Um alfinetando os outros, e cada um escancarando a vida do outro. Ou seja, a vida privada, que deveria estar longe da vida pública, ela está se cruzando, e as pessoas jogam, usam, e às vezes até de propósito começam a usar partes da vida privada para ganhar mais curtidas, porque alimenta a população, alimenta a massa não pensante, que é uma grande maioria. Não é? Então, um tema que ele pode voltar, principalmente porque hoje, mais do que nunca, há uma mistura entre a vida pública e a vida privada. Só que existe um limite entre o público e o privado. Né? Eu digo assim, o público, o privado, é isso aqui. Então, eu só posso colocar da minha vida pública até onde aquilo que não ultrapassa a minha integridade. Eu digo assim, que é o meu direito de cidadã, de pessoa e tudo mais. Então, ela vai até aqui. Só que as pessoas elas ultrapassam ou a própria pessoa ou o povo mesmo que está aí nas redes sociais. E aqui está pedindo a proposta de intervenção que respeite direitos humanos, né? A proposta dizia liberdade sem fio. A ONU acaba de declarar o acesso à rede um direito fundamental do ser humano, assim como saúde, moradia e educação. No mundo todo, pessoas começam a abrir seus sinais privados de Wi-Fi, organizações e governos se mobilizam para expandir a rede para espaços públicos e regiões onde ela ainda não chega com acesso livre e gratuito. Imagina que agora já tem a 5G. Em 2011 nem se pensava ainda, nem na 4. E agora a 5G, já é o mundo da 5G. Já é tema de redação a 5G. Só para vocês perceberem. Aí a internet tem ouvidos e memórias. E vem outro texto. Uma pesquisa da consultoria Forrest, não sei o que aqui, revela que nos Estados Unidos a população já passou mais tempo conectada à internet do que em frente à televisão.
Os hábitos estão mudando. No Brasil, as pessoas já gastam cerca de 20% do seu tempo online em redes sociais. De 2011 para cá, isso houve uma inversão. Agora, 90% acho que a pessoa está nas redes e 10% fazendo outra coisa. A grande maioria dos internautas, 72%, de acordo com o Ibope Mídia, pretende criar, acessar e manter um perfil em rede. Faz parte da própria socialização do indivíduo do século XXI estar numa rede social. Não está equivale a não ter uma identidade ou um número de telefone no passado. Acredita-se Alessandro Barbosa Lima, CEO da A-Life, empresa de monitoração e análise de mídias. As redes sociais são ótimas para disseminar ideias, tornar alguém popular e também arruinar reputações. Um dos maiores desafios do usuário da internet é saber ponderar o que se publica nela. Especialistas recomendam que não se deve publicar o que não se fala em público. Olha o limite. Não se deve publicar o que não se fala em público, pois a internet é um ambiente social e, ao contrário do que se pensa, a rede não acoberta anonimato, uma vez que mesmo quem se esconde atrás de um pseudônimo pode ser rastreado ou identificado. Aqueles que, por impulso, se exaltam e cometem gafes podem pagar caro. Aí aqui nós temos malditas câmeras. Somos monitorados o tempo todo. Se você está me ouvindo, saiba que podemos lutar contra a sociedade do controle juntos. Aí o cara que está monitorando também é monitorado. E há a tendência ao mundo, né, cada vez mais ser monitorado. Aqui eu comecei a fazer o esqueleto. Aqui eu vou passando, se vocês quiserem fazer print, porque eu vou fazer a redação. Aqui é a introdução, né? Vão fazendo print se quiserem, ou baixem lá no Classroom. Quem gosta de se adiantar, alguns são mais adiantados. Tem essa introdução. Aí isso aqui vai ser o primeiro parágrafo. Eu vou usar por um lado e por outro lado, porque tem o entre e o e. Primeiro o público e depois o privado. Professora, se eu mudar a ordem, vai ser incoerente, porque tudo que você muda na redação, se você mudar a ordem de acordo com a proposta e tudo mais, é incoerência. É erro na VUNESP no critério B e no Enem na competência 3. Tá? E depois eu vou usar aqui por outro lado, eu vou usar esse esquema aqui. E eu coloquei na conclusão uma intervenção. E coloquei aqui uma frase do Gabriel Garcia Marques, é um escritor, porque eu quero colocar no finalzinho aqui. Tá? Então, eu vou trabalhar com a intervenção, aí na ideia de quem vai fazer para a Enem e para a VUNESP. Então, vamos lá, vamos fazer. Eu já coloquei um protótipo assim. No final dos anos 80, eu comecei com contexto histórico. Você pode colocar aqui a revolução técnico-científica, a revolução industrial 4.0, que hoje é a época, a revolução tecnológica, gente, tudo isso dá. No final dos anos 80, os poucos usuários que possuíam computador em casa precisavam realizar uma série de tarefas para conseguir se conectar à rede. Olha, quem vai se conectar a. Observe que aqui pede uma preposição, por isso que eu coloquei a crase. E rede, substantivo feminino. E não está um substantivo seguido no plural, por isso que tem a crase. Quando eu digo no final dos anos 80, eu tenho aqui um adjunto adverbial na ordem inversa, por isso que eu coloquei a vírgula. Os poucos usuários que possuíam um computador em casa, essa vírgula aqui não existe. Ela está errada. Tirem. Por quê? Este que, ele é um pronome relativo. Ele se refere a usuários. Está introduzindo uma oração adjetiva restritiva.
Isso aqui é importante para a gente. Como eu estou agora muito atenta à vírgula, eu preciso falar isso para vocês. Já vai ser assunto nas próximas aulas. Oração adjetiva restritiva. Não tem vírgula, nem aqui, antes do que e nem depois. Por quê, gente? Quando eu digo os poucos usuários, vocês podem ir construindo aí, quem que tiver, mas eu vou falar. Então, os poucos usuários precisavam realizar. Eu tenho aqui a oração que ela é principal. E esta oração que possuíam um computador em casa, ela é a oração adjetiva que ela está intercalada. E ela é restritiva, não se usa vírgula. Então, precisavam realizar uma série de tarefas para conseguir se conectar à rede. Atualmente, a tecnologia, eu vou colocar aqui a minha tese. Eu quero dizer, quero falar do avanço, superou. O que que eu posso, deixa me ver, o que que eu poderia colocar aqui? Não sei se expectativas, não sei se combina. É, combina. Superou as expectativas, porque quando eu coloco expectativa, tanto a probabilidade de ocorrência em determinado momento, então dá. A tecnologia superou as expectativas dos internautas devido ao grande avanço que facilita a conexão entre as pessoas do mundo inteiro. Agora, aqui eu tô, toda a tese, na realidade, vai ser tudo isso aqui. Entretanto, o problema se faz presente no mundo odierno. O limite entre o público e o privado tem que colocar. Por isso, cabe uma ponderação sobre esse assunto. Pronto, está feita a introdução. Odierno, Damaris, é hoje em dia. Atualmente, como eu tinha posto aqui, atualmente eu não quis repetir e coloquei odierno. Se tu não quiseres colocar o odierno, tu podes colocar o hoje em dia. Mas o odierno também pode colocar, não tem problema. Tá, perfeito. Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem.
Conseguiram terminar? Me avisem no chat. Muito bem, Alan. Muito bem. Conseguiu, Damaris? Jade, a Jade está muito rápida. Eu estou feliz com vocês. Muito feliz. As redações estão boas, eu não estou tendo trabalho para corrigir. Nossa, é um paraíso. Conseguiste, Damaris? Jean, conseguiu? Tô na tese, professor. Tá. Mais um minutinho aí tu consegues. Já vai rabiscando, Alan e Jade, o D1 por um lado, usa o por um lado. Já pensa nessa questão por quê, qual o limite do público para o privado. Perfeito, vamos lá. D1. Por um lado, é certa a necessidade, não, é a necessidade não, a vontade que muitas pessoas sentem em compartilhar os vários momentos da sua vida nas redes sociais. Nesse parâmetro, é fulcral entender que cada ser humano deve manter a identidade, a sua identidade,
e não. Como é que eu posso dizer, né? Usar uma máscara e não viver uma utopia, como de um ser, como de alguém, como muitos fazem, ao expor uma falsa, deixa eu me ver aqui, uma falsa identidade. Eu não quero colocar identidade, pegar um sinônimo. Tá? Uma falsa personalidade com o pretexto de se sentir superior aos outros. Sob essa óptica, percebe-se que o mundo contemporâneo, que no mundo contemporâneo, toda publicidade na internet ganha dimensões ganha muito dimensões, ganha, não quero dimensões, ganha visibilidade, principalmente quando se trata de casos polêmicos que envolvem particularidades do indivíduo, que muitas vezes não retrata o que ele é de fato. Que ele é de fato ou corrobora com
a depreciação de sua imagem. Que eu quero colocar agora o caso lá da Ana Piovani e o Neymar. Prova disso é a briga, é a exposição. Prova disso é a briga entre a atriz Luana Piovani, eu não sei se Piovani é com E, e o jogador Neymar, os quais é, não pode falar denigrem, porque é pejorativo, difamam aí, o nome um do outro e alimentam como é que é aquele nome, meu Deus? A alienação daqueles que não desenvolvem, vou colocar para cá, um senso crítico. Logo, o limite do que se deve tornar público sobre a vida deve ser baseada, baseado em torno do que é ético e moral. Quando vocês forem terminando, avisem. Eu já estou pensando aqui no que eu vou falar no que, na questão individual.
Gente, eu fiz o concurso do Banco do Brasil, até avisei Não, não falei como foi semana do simulado. E foi muito importante, porque teve redação, fiz em 50 minutos, só de treinar aqui com vocês. Foi muito bom mesmo. Não tive dificuldade nenhuma. Olha, aí você vai dizer, claro, né, professora, a senhora, não, senhor, eu tenho dificuldade como vocês, eu sei corrigir, comentar, né? O problema é escrever, né? Foi fabuloso, muito bom, graças a Deus. Obrigada, foi muito legal, viu? Só para vocês verificarem quanto é importante treinar. Eu gosto desse momento que eu estou fazendo aqui com vocês, eu gosto muito. Às vezes eu me perco aqui. Obrigada, Alan. Igor, é Igor, né? Eu nem perguntei se já tinha terminado. Na luta, professor. Mas vai, é a luta mesmo. Muito bem, João. D1 já, né? Foi mais rápido. Já vai fazendo D2. Agora vai ser o lado privado. Por outro lado, começa por outro lado. Vou esperar mais um pouquinho aí os outros.
Já o Alan, muito bem. Já vai para o D2, Alan. Por outro lado, lembre-se que por um lado e por outro lado é um par correlato. Quando tiver esse entre o e, vocês podem usar por um lado e por outro lado. Se não quiser usar, tem que usar outros conectivos, tá? Começa com já princípio, aí no outro coloca uma oposição, uma adversativa. Poderia começar a princípio, é certo, à vontade, bababá, e aí começaria a discursar, né? Quando fosse no D2, em contrapartida, entretanto, e assim por diante. Já posso passar, Damaris, Igor, Jade, acho que a Jade já está terminando. Sim. Perfeito, Jade. Terminando D2, né? Isso. Eu logo vi. Igor, eu posso passar? Gente, será que eu. Perfeito. Tá bom, vamos lá. Será que eu te. Não, Jean, eu tinha te tirado, Jean? Ou caiu, tu Acho saíste? que sim, Eu fui você, clicar. Foi, né? Mas aí eu tu saí entraste de só. novo, né? É que às vezes eu fico clicando aqui para ver quem está na sala, aí faço besteira. Meu Deus, quando for assim já sabe, tá? É a professora. Já ia fazer, passar um WhatsApp para ti. Vamos lá, privado. Por outro lado, a vida privada deve ser preservada, o que que eu poderia? Preservada no sentido de deve haver uma diferença.
pois pega lá do texto motivador. Não se expõe fatos eu vou atrás de uma palavra. Hoje, palavras estão me faltando. Hum? Não, isso aqui está me faltando palavras. A vida privada deve ser preservada. Eita, deu um eco aqui, não. A vida particular, pois não se expõe fatos que dizem respeito tão somente ao indivíduo. Certamente, a evolução da tecnologia. Ah, tá certo. Agora eu entendi. Facilitou o contato e trouxe uma variedade de opção nas redes sociais, inclusive possibilidade de gerar rendas. Todavia, muitas pessoas ultrapassam os limites
Agora, os limites de quê, né? Da própria liberdade, da liberdade, da própria liberdade. E superexpõe. Esse super é oralidade. Superexposição. É oralidade mais superexposição. Eu vi uma que não seja oralidade. Não. E se superexpõe, é superexpõe mesmo. Superexpõe com o intuito de alcançar mais seguidores. Com isso, a vida particular, não, as particularidades, a individualidade fica comprometida também torna-se um perigo, uma vez que não é possível conhecer o caráter de quem convive nas redes sociais. Isso aqui eu precisaria melhorar. O que eu quero falar aqui, a pessoa ela se autoexpõe, né, a sua privacidade, ultrapassando esse limite, e você não sabe quem é o outro, né? Muitas vezes aquela pessoa ela pode usar para fazer um monte de coisas que vai prejudicar. Muitos querem seguidores, mas finda se tornando um perigo, né? Assim, fatos da vida privada não devem ser. Outra coisa, deve ser. Eu já vi que eu repeti um monte de vezes, aí eu tenho que tirar. Expostos em público. Eu não gostei desse D2. Isso aí é uma coisa que, ao passar a limpo, ia mudar um monte de coisa. Vou dar um tempo para vocês.
Eu não sei vocês, mas eu achei mais difícil essa parte da vida privada. Eu sei o que quero colocar, mas a mente não está funcionando. Aí eu resolvi não colocar o repertório aqui, vou colocar também no final. Toda vez que eu faço a redação, eu tenho essa sensação também. Eu Não falei é? algo que não, eu falei algo que era para eu falar, mas não falei. É, exatamente. A palavra exata não saiu como deveria, né? Tá na mente e você não coloca. Isso, Só é pode verdade. acontecer isso no dia da prova. Deus me livre. Mas olha, outra coisa, eu coloco, viu? Eu sempre estou dizendo para os alunos não travarem por causa disso. Eu não me importo, eu vou colocando, quando eu passo a limpo, eu corrijo. Porque senão a pessoa trava e não termina a redação. Eu até conversava com a aluna sobre isso, né? Sem perfeccionismo, porque senão atrapalha. Muito bem, Alan, estou gostando de ver. Igor, tá saindo, Igor? Ai, que bom. Não deixa travar, tá? O importante é escrever. Amanhã é o dia que eu vou corrigir a redação. Hoje eu não consegui porque eu estava muito ocupada. Mas amanhã eu vou conseguir dar conta. Já tem alguns aí para devolver. Mas mandem. Podemos ir para a conclusão? Muito bem, Jade. A Jade já está. Estou gostando de ver. Nossa, tá rápida demais. Perfeito. Vamos para a conclusão, então. Fico tão feliz quando estão assim, já. Só é treino. Eu coloquei intervenção, tá? Vamos lá. Ó, eu coloquei o portanto intercalado. Se colocar intercalado, não tem problema. Mas tem que colocar o conectivo. O uso desmedido das redes sociais, portanto, é um problema, é um perigo. Por isso, há necessidade de impor limite entre a vida pública e a privada. Reafirmar a tese, sempre. Em atenção a esse fato, aí o agente, eu acho que tem que ser o próprio indivíduo. Só que eu coloquei aqui, acho que a escola também, né? A família. A família, colocar a família. Agente formadora.
Os pais. Família não, os pais. Que a família envolve muita gente. Os pais, agentes formadores da educação da criança, devem, esse agente formadores é o detalhamento, devem intensificar o ensino sobre a privacidade deixa eu ver aqui não quero mais falar limite. Ah, nenhum eu gostei. Entre a privacidade, intensificar o ensino sobre a privacidade por termo, no que se deve compartilhar na internet, utilizando. Tem que ser uma coisa, o ensino cotidiano, não, conversas cotidianas com o objetivo de preservar a identidade dos filhos por toda a vida. Deveras não vai dar. Todo mundo tem três vidas, uma vida pública, uma vida privada e uma vida secreta. Não vai dar para colocar. Acho que isso que não combinou. Mas eu quero terminar com uma frase sobre a vida, alguma coisa assim. Tem que ser de uma pessoa mais conhecida. Sei não. Tá aqui, deveras, como já dizia o filósofo Sêneca, ele diz: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Pois, como já dizia o filósofo Sêneca, é
preciso ter pressa para viver bem. Então, o indivíduo por si só deve conhecer. Lá vem o deve de novo. Isso aí eu tiraria tudinho depois. Os próprios limites. É. Redação é assim, né? A gente vai colocando e depois vai vendo como melhora. Gente, eu consegui terminar, acredito que vocês também, né? Aí é só o finalzinho. Faça um print, quem ainda não fez. Já são 8h08, eu estou tentando ficar, não ultrapassar tanto, que tem hora que tem dia que eu ultrapasso mesmo e vocês cansam, né? O importante é terminar, tá bom? Então, eu vou parar por aqui, já vou parar a gravação.